Coloca o slide 9 aí, por favor. Vamos iniciar pelo 9. Ok. 9. Então vamos lá? Semana passada nós mostramos esse slide. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre ele. Então, nós vimos que no mundo animal, o amor é função prevalentemente orgânica. No homem, adquire função de ordem nervosa e psíquica. Dilata seu campo de ação, sutiliza e se sensibiliza. Superamor espiritual, o amor místico ou divino. Na fase do homem, ele pode sofrer uma degradação, né, na nossa linguagem uma queda, e ir para o campo neurótico. Mas olha aqui, ele é função prevalentemente orgânica no animal. Quando eu falo função prevalentemente orgânica, eu quero dizer que o amor vai se manifestar no nosso organismo em forma de substância. Tá claro? Ou seja, conforme eu toque substâncias ou eu faça determinados circuitos neuronais, eu vou reagir na fase orgânica do amor, que nada mais é do que o instinto sexual. Então o instinto sexual, na fase orgânica, é o que se manifesta. Ele pode ser manipulado como a neurociência tem feito hoje, com substâncias. E conforme se dá a substância, conforme se dá os hormônios, ela tem uma ação. Então hoje tem vários estudos, eu vou mostrar isso aqui para nós no nosso curso, de que, por exemplo, na fase de ovulação, a mulher fica muito mais propensa à interação sexual. Certo? E fica muito mais propensa, inclusive, a ter interação sexual com alguém que não é do namorado, ou noivo, marido. Certo? Você vê que é gozado. Então o que acontece? Por que acontece isso? E com estudo com os animais faz sempre isso. Então o que nós queremos mostrar? Põe a canetinha aqui para nós. Nós devemos lembrar o seguinte, que tudo deriva do amor. André Luiz fala que nós nascemos como espírito do hálito divino. Ele chama o fluido universal de hálito divino. Olha, o hálito divino só pode ser o amor. Ele é amor aqui em cima e substância aqui embaixo. Então, para que nós não tenhamos um nome, porque não tem como falar de Deus e a sua manifestação, vamos só falar manifestação. Então, o amor se manifesta em nós, certo? Manifesta intrinsecamente, ou seja, ele está em nós. Por isso que é tão difícil falar de amor. Porque o amor, ele está em nós, ele é intrínseco. Ele já está em nós, é uma manifestação divina dentro de nós. Conforme o estágio evolutivo nosso, ele se manifesta de uma forma. Animal, forma orgânica. Homem, forma nervosa, psíquica. Tá claro? Ele vai fazendo isso. Por exemplo, animal, forma poligâmica. No homem, entre a forma poligâmica e monogâmica. Já começa a ter outras formas de amor. Começa no animal, amor filho. O amor grupo. Começa a se manifestar aí. E nós vamos crescendo dentro dessa manifestação. Como nós estamos, o amor pertence tanto ao sistema como ao antissistema. Quem não tem essa teoria, é só olhar nos cursos passados, que eu falei muito aqui sobre os dois universos existentes. Um primeiro universo, que é o verdadeiro universo, a criação divina, a criação do espírito, que o Baldi deu o nome de sistema, porque ele funciona como se fosse um organismo regido pela ordem do amor. E um segundo, que se originou pela contração de consciência, dado da individualidade, e ele surge na forma de energia e de matéria, que é esse universo que nós estamos, que se calcula hoje que tem em torno de 10 a 500 universos como o nosso. 10 elevado a 500. Ok? Então, consequentemente, esse universo é o universo da energia e da matéria. Então, a manifestação é do amor. Depois se formam em duas grandes correntes. E é o que nós vamos estudar muito aqui. Quer dizer, o amor do sistema se divide em duas grandes correntes. E essas duas grandes correntes vai estar na nossa vida a vida toda. Por isso que forma a dualidade. Tudo é dentro dessas duas grandes correntes.
que nós podemos colocar como corrente construtiva e corrente destrutiva. Por isso que existe a lei da destruição. Quem já estudou o livro dos Espíritos vai ver lá, a lei de destruição. E por isso que nós vamos ter as leis de destruição, de caos. Por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, que é a lei do antissistema, que tudo caminha para o caos, tudo caminha para a destruição. É claro? Tudo caminha para a desordem. Ok? E, ao mesmo tempo, tudo caminha dentro da evolução. Então, a desordem gera uma nova ordem, que gera uma nova desordem, que gera uma nova ordem. Por quê? Porque existe sempre os dois fatores em andamento. Por isso que você vai amar e também em determinado momento você vai ter repulsa. Em determinado momento você pode não estar amando. Você fala assim, você está amando? Eu estou amando demais da conta. Passa uma semana e você fala, não é bem assim não. Estou tendo minhas dúvidas. Por quê? Porque as correntes vibratórias, elas são construtivas e destrutivas, e elas subsistem em nós. Como ela subsiste, ora manifesta uma, ora manifesta a outra. Ora toma conta de nós uma determinada tendência, ora toma conta de nós um determinado impulso. Por isso que os entrechoques que nós temos nas relações afetivas, nós vamos estudar muito isso aqui. É exatamente isso. Como esse entrechoque se manifesta, você vai pegando aquilo que foi acontecendo no relacionamento como desculpa. Eu estou assim porque você nem sequer notou que eu estou assim porque você falou isso para mim. Mas, na verdade, é uma forma dessa energia, desse contexto aparecer na nossa vida. E ele vai aparecer sempre. Tá claro? E, ora como força construtiva, ora destrutiva. O que nos importa aqui é que tipo de força você vai assimilar. Olha, a força do qual eu permaneço é a força construtiva. Toda vez que vier a força destrutiva, eu vou estudá-la. Mas eu não vou deixá-la me governar. Essa é a diferença. Tá claro? Ou seja, eu vou manter a posição de sempre ir no campo construtivo. Por isso Jesus foi tão claro. Olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque essas forças se manifestam, queiramos ou não. Porque nós estamos no mundo, ou seja, nós estamos no antissistema. E elas sempre vão se manifestar. Por isso que não tem lugar nenhum estabilidade. Você pode olhar que a coisa que a gente mais busca é estabilidade. Não existe. A instabilidade, a impermanência é o atributo da nossa vida. Olha, essas forças, então, ela se transforma de manifestação intrínseca, ela evolui para a vibração. Para a vibração, ela evolui para a dualidade. Tá claro? Se transforma em energia. Por isso que temos o perispírito. Porque o perispírito nada mais é do que o corpo de energia. De energia psíquica. Tá claro? E ela desce no campo da matéria. E se manifesta na matéria como substância. Vai ser os mediadores cerebrais. Vai ser os hormônios. É por isso que o nosso organismo ele é feito de dualidade. Pode olhar. Tudo no nosso organismo é ataque e defesa. Certo? Tudo no organismo é vida e morte. Sempre assim. Um órgão que compensa outro órgão. Uma ação que compensa outra ação. Sempre uma ação igual e contrária. O sangue circula lá do coração para todo o organismo. Depois vem de todo o organismo para o coração. Você vê que sempre é uma ida e uma volta. Nós vamos encontrar essa força no nosso organismo permanentemente. Uma força de desorganização e uma força de organização. E a desorganização nada mais é do que a doença. E os próprios mecanismos do organismo. Consequentemente, à medida que essa força se manifesta no campo físico ou no campo material, nós vamos formando substância através dos milênios do desenvolvimento.
Só para você ter ideia, entre as formas antropóides, que são primos nossos, parentes nossos, nós tivemos um tronco comum, e nós só tem 290 milhões de anos. E nós só estamos na razão, conforme diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, há 40 mil anos. E só formamos civilizações mais sólidas há 10 mil anos. Então, o que é 40 mil anos diante de 290 milhões de anos? Então, para você ver que todo o nosso instinto foi formado lá. E aí, o que aconteceu? Aí tem algo muito importante para a gente falar. Aconteceu o que você vai fazendo? Substância, aliada à substância, você faz circuitos, que são circuitos cerebrais. Então, para você ter ideia, o nosso lobo frontal, que é o lóbulo do desenvolvimento espiritual, segundo André Luiz, e Emmanuel também, Emmanuel fala isso em roteiro, não foi utilizado ainda mais do que 10%. Ou o circuito de acesso às vias superiores da alma está adormecido. Amanhã, quando esses circuitos forem abertos, nós podemos ter uma espécie de hormônio ou de uma substância intermediária que pode chamar espiritualina. Assim como tem a ocitocina, assim como nós vamos ter adrenalina, norepinefrina. Quer dizer, você pode ter uma série de outras substâncias que vão surgir dentro do estudo, à medida que nós fomos desenvolvendo esse processo. É que diz André Luiz, os hormônios nascem dos choques mentais, ou seja, do desenvolvimento do ser em cada etapa da vida. Esse desenvolvimento e essa substância vão estar presentes em os circuitos cerebrais. Então, se nós pegarmos o cérebro e fazer o que André Luiz diz, nós podemos dividir ele em 3 etapas, né? Essa etapa da frente é o futuro do homem, que é o campo espiritual. Essa daqui é o hoje. E esse aqui está o subconsciente, o ontem. Então nós vamos formando circuitos cerebrais. Só que em nós tem um problema muito sério. Os circuitos cerebrais ativam a memória. Então, por exemplo, eu vou pegar o Andrezinho, tadinho, tão magrinho, tal, e vou dar a injeção nele de testosterona. O André daqui a pouco tá doidinho. Tá claro? Mas como é que o André, que estava tudo bem com ele, de uma hora para outra recebe uma injeção de uma medicação e já fica inquieto ou fica com a carga erótica enorme? Por quê? Porque essa substância vai ativar um circuito que vai ativar lembranças que estão ligadas a esse circuito. Entendido? Na hora que ele capta essas lembranças, ele ativa os circuitos que ativam o apetite sexual. Tá claro? Um cientista americano pegou dois ratinhos e estimulou a ratinha com um pincel, estimulou a vagina dela. E colocou ela num quarto, num local, numa caixinha, ele colocou no quarto. Toda vez que ela estava nesse quarto, ele pegava e estimulava a vagina dela. A ratinha não saiu mais do lugar. Ele podia anunciar que ia ter comida, podia anunciar que ia ter água, e ela não saía do quartinho. Porque ela ligou o circuito de compensação. É claro? O outro, ele pegou uma parede e colocou uma ratinha e um rato. E estimulou com substância a ratinha. De maneira que a ratinha conseguia atravessar a membrana e ia lá ter relação com o rato. E voltava. É claro? Mas o rato não conseguia passar para o lado dela. Então toda vez que ela tinha a vontade sexual, ela ia para lá. E tinha o rato estava lá. E ela tinha então uma relação sexual com o rato. Daí em diante ela não se interessou por mais nada, a não ser voltar pela paredinha. Certo? Olha só que interessante. Eles pegaram outra substância e fizeram o seguinte.
pegaram o circuito sexual dentro da mente, certo? Mais propriamente a região ali perto do hipotálamo. Eu vou mostrar para vocês depois, sistema reticular, e colocou lá dentro, determinados eletrodos. E esses eletrodos ativavam o prazer. Colocou dentro da caixinha dos ratos uma alavanquinha e mostrou para eles como funcionava. Toda vez que apertava a alavanca, tinha a descarga. Toda vez que apertava a alavanca, tinha a descarga. Teve um ratinho que foi usando quase 20 vezes por minuto a alavanquinha funcionar. Olha só que interessante. Por quê? Porque ativa o processo. Esse processo tem substância, porque nós estamos aqui embaixo, na parte orgânica. Tem substância, circuito e memória. Ok? Então, por que razão o lobo frontal ainda não está desenvolvido? Porque, na verdade, nós ainda não formamos esses circuitos. Não formamos ainda os circuitos espirituais que já existem nas mentes de determinados seres que encarnam aqui. Entendeu que existe uma diferença brutal entre o corpo de um santo, de um homem de bem, e o nosso? Porque ele já desenvolveu circuitos que permitem as interações vibratórias. Que permitem o êxtase. Porque o êxtase de um santo é a mesma coisa de um êxtase sexual. Só que mais prolongado. Então ele vai, não é aquilo que o Baldi fala aqui. Olha o slide 11. Lembra? Lembra que nós falamos aqui, ó, e mostramos como é que o amor evolui? Do animal, selvagem, homem culto, intelectual, gênio e santo. Como é que ele evolui? Ó? Ele vai evoluindo de tal forma que você vai substituindo. Mas não é a morte de um elemento embaixo. É a transformação. Então você não vai para um movimento assexuado. Você vai para um movimento supersexual. Ou suprassexual. É uma transformação de ascensão. E nós ainda é orgânico, nervoso e psíquico. Neles vai evoluindo até atingir a forma sexual no campo do espírito. Como resultado a gente vê o êxtase, que é o mesmo gozo material. Entendido? Ok? Alguma pergunta? Maurício. Oi. André. Da mesma maneira que você, através desse mecanismo, você vai desencadeando esses processos interiores. Por exemplo, quando você abre uma vivência reencarnatória sua, que você teve um abuso no campo sexual. Da mesma maneira acontece isso no corpo físico? Sim, sem dúvida. A compulsão por sexo, tudo dúvida. isso. Compulsão. Porque o corpo perispiritual vai estar no campo de energia. Mais cedo ou mais tarde ele desce. Então, no caso das compulsões de vida passada, ele vem na memória, a memória ativa o circuito e vai aumentar em você todas as substâncias ligadas ao prazer. E aí, como vai vir as memórias, você não vai vir memórias de vida passada. Você vai vir memórias da vida atual. Então você não vai lembrar das companhias da vida passada, mas você vai revestir na companhia atual toda aquela carga erótica. Entendeu por que a carga erótica fala assim? Por que razão eu só namoro pessoa errada? É a carga erótica, meu filho. Quando ela vem, ela tapa todos os circuitos e a razão cai fora. Então a gente pode olhar que o mecanismo dos campos da paixão é viciosa. É por isso que você fala assim, não, mas o cara apronta comigo, eu não consigo largar dele nunca. Porque você viciou naquele circuito. Entendido? Lógico, é. Lógico que tem como. Nós estamos mostrando o mecanismo de como se faz. O mecanismo de sair faz parte de outro processo.
Não tem como sair reprimindo e nem sublimando. Mas existem os mecanismos que nós vamos estudar. Oi. Oi. Pai, microfone. Microfone. Como você disse que não consegue amar ainda, por que gostar dói? Por que gostar dói? Volta aqui. Vamos lá. Coloca aqui. Lembra que eu falei que nós formamos duas correntes? Lembra? Construtiva e destrutiva? Nós podemos falar paixão e dor. Tá claro? Paixão e dor. Por que dói? Porque quando nós estamos no estágio da paixão, o outro tem de ser extensão da gente. E tudo aquilo que o outro faz que não está de acordo com aquilo que a gente espera nos machuca. Na verdade, você não procura alguém que você ame como alguém, sendo sujeito. Você procura alguém que seja um objeto do seu amor. Como objeto do seu amor, causa muita dor a autonomia que o outro tem. Então, na verdade, no processo do amor tem uma cota de egoísmo muito grande que nós vamos chamar de posse. Então, quanto mais você ama dentro do campo da paixão, não é do amor real, certo? Mais você vai querendo com que aquela pessoa se torne tudo aquilo que você espera dela. Então ela deixa de ser sujeito e passa a ser objeto. Como ninguém é objeto e cada um vai funcionar como sujeito, ele começa a fazer coisas que não está na sua cartilha. E você tenta cercear esse movimento. Porque o movimento é parte integrante da nossa alma. Quando você tenta cercear, vem a dor. Então, na verdade, em vez de nós olharmos para a dor da relação, nós devemos olhar pelo mecanismo e movimento da relação. Porque é o mecanismo e o movimento da relação que vai levar a forma pela qual a gente estabelece o nosso relacionamento. Sim, projeção. Nós vamos estudar muito sobre projeção aqui. Certinho? Então vamos lá. Slide 14. O pai. Oi. Alice. No caso, como casal, as duas partes têm que olhar para si e ver isso, ou tem que ter uma discussão, porque é uma coisa que você faz igual assim, que eu vejo inconscientemente. Igual o outro tem que ser o objeto do meu amor, tem que ser a extensão de mim. Mas como trabalhar isso dentro do casal? Só consegue trabalhar isso se nós ampliarmos a visão do mundo e ampliarmos a nossa visão. Repete aí que tá falhando, pai. Somente se a gente ampliar a nossa visão de mundo. Se nós não ampliarmos a nossa visão de mundo para que a gente crie novos circuitos, não tem como. Porque esses circuitos já existem desde a época do animal. O ciúme feminino, por exemplo, ele tem mais de... Na origem, ele é milenar. Tem milhões de anos. Olha só que interessante. Os cientistas pegaram uma ratinha e um ratinho. E colocou ratinha. Depois lá na frente eu vou dar os nomes de todo mundo da pesquisa. Dentro de uma caixinha para poder ter uma relação monogâmica. E aí, passou um tempo, ele foi e colocou outras ratinhas. O ratinho largou a namoradinha e foi com as outras namoradas. Você vê a poligamia aí, né? Ratinho safado já é de origem. Muito bem. Aí, os ratos sentem muito o cheiro. Aí o cientista veio e colocou substâncias na ratinha, de cheiro agradável para o rato. Aí ele passou a ter relação com ela. Quando colocou as novas ratinhas, ele não se interessou tanto. Porque tinha mais prazer com a ratinha que tinha o cheirinho do que a que não tinha. Mas imediatamente, a ratinha, quanto mais cheirinho tinha, mais ficava agressiva com as outras fêmeas. Não deixava o rato nem aproximar delas. Reconhece alguma coisa semelhante?
Por acaso, assim, lembra alguma conduta? Por acaso, alguma coisa vem na nossa mente? A ratinha doida. Chegou a hora de ser altamente agressiva, de machucar a outra. Alguma coisa faz a gente lembrar? Mas não é o contrário. Sabe por que não é o contrário? Por causa da diferença cerebral, da diferença das substâncias e da diferença de comportamento. Tá? O homem vai para a poligamia. E a mulher vai, em determinado momento, para a preservação daquilo que é objeto de amor. São dois campos distantes. Não é que a mulher não pode ir para a poligamia, nós vamos estudar muito isso aqui, acabar com esse mito. Mas nós vamos ver que essa estrutura, ela é uma estrutura que vem de milhões de anos atrás. Então, se nós não procurarmos conversar com ela, aplicar novos conceitos, aplicar nova visão, ela nunca vai se dilatar. E não vai aparecer novo circuito nunca. A conversação é um dos meios. Mas se nós não tivermos conversação, estudo e autoconhecimento, não tem como. Então vamos lá. Slide 14 do livro A Grande Síntese. O balde de sua voz. Que novo espaço darão à vida as mais altas paixões? Quanta sutileza e profundidade de gozos possuirão o homem futuro, que sem dúvida olhará com náusea as brutais festas dos sentidos, como as concebeis hoje. Que música será então a vida, fundida na harmonia do universo? A paixão desmaterializar-se-á até o super-amor do santo, gozo real e altíssimo, fenômeno não assexual, mas supersexual. Então lembra que não existe destruição dos instintos. Existe a transformação. Então o amor que vai aparecer na forma de sexual, na fase orgânica, que vai aparecer na forma de psiquismo, que vai aparecer na forma de afeto, que vai aparecer na forma de paixão, que vai aparecer na forma de amor filial, que vai aparecendo em outras formas, até o amor de grupo, amor de família, certo? Ele vai se modificando, mas ele sempre é a mesma força em andamento de transformação e não de anulação. Então você sai do amor, como diz Emmanuel, celular, tá claro? Do campo celular, da relação afetiva, para um supersexual, ou seja, o suprassexual. Algo que está além daquilo e do qual nós não temos circuito. Por isso que para nós parece uma utopia. Ele está distante. Nós ainda não vivemos essa fase. Nós não experimentamos esses circuitos. A gente ainda não sentiu essa força. Não houve ainda manifestação em nós desse conteúdo. Então para nós ele é distante, ele é utópico. E ele parece perda daquilo que nós já temos hoje. Ok? Oi. Melhorou, filho? Ok. Dirigido para seu termo complementar, que está além da vida, no seio das forças cósmicas. Então, olha bem, nós sempre vamos ser complementares um dos outros. Agora, qual é o ser mais complementar a nós? Pessoal da TV Ibis aí, qual é? Goiânia? Brasília? Qual é o ser mais complementar a gente? Hã? Você vê, né? Não existe ainda para nós. É Deus. O ser mais complementar a nós mesmos é Deus. Nada é mais complementar do que o Filho. Então você imagina, à medida que nós vamos evoluindo, certo? Nós vamos tornando complementar a essas forças cósmicas que exprimem a presença divina. Por isso que a vida dos santos é cheia de êxtase. Ok? É a presença divina em nós, cada vez maior. Então você passa a ter circuitos, inclusive no corpo orgânico, de satisfação e de prazer que você jamais teve.
Porque você passa a ser sensível ao campo vibracional que você até hoje não é. Tanto é verdade que hoje ainda, a gente, para poder sentir que o outro ama, nós temos de abraçar, a gente tem de beijar, a gente tem de tocar. Se for um amor sem toque, é horrível. Uma hora para a internet você vê as neuras que cria, né? Na solidão dos silêncios imensos, o santo ama com a alma hipersensível, estendida e aberta a todas as vibrações do infinito, no impulso impetuoso e frenético para a vida de todas as criaturas irmãs. Entendido? Você passa a ser sensível e o corpo passa a ter circuitos cerebrais, circuitos e substâncias, circuitos que ainda estão, que vão fazer esse circuito e essa memória, entendeu? Que é o futuro, que a gente ainda não tem. Próximo. Pessoal da TV Ibis, se tiver alguma pergunta, por favor, mande. Brasília, vão ver o amor no sistema. Lembra que o sistema é a própria criação divina, onde os espíritos puros e os espíritos viviam antes da queda. Vamos lá. Mas Deus deve ser também sumamente bom. Então a criatura não pode ser fruto de seu egoísmo, mas apenas um ato de amor pela sua criatura. E Deus não pode deixar de continuar a amá-la, sempre procurando a sua felicidade. Nós só podemos ser criação do amor divino. E lembra que o amor não tem causa. Quando o amor tiver causa, ele deixa de ser amor. O amor é acausal. Então, a maior besteira que tem, fala assim, por que Deus nos criou? Eu falo, o dia que isso aí tivesse a resposta, não é Deus. Porque o amor dele teria tido uma resposta. Amor é acausal. É a mesma coisa de perguntar assim, por que você tem filho? As pessoas que não têm, falam, filho dá tanto trabalho, dá tanta despesa, dá tanto gasto, é tanto sacrifício, e você vai e quer ter filho. Porque ele é supra, ele está além dessas questões. Ele é acausal. Então, e se Deus faz a nossa criação, ele só pode querer a nossa felicidade. Então, quando nós estivermos vivendo o outro lado da força, que é a dor, lembremos disso. A dor é um fator de correção. A dor não é fator de castigo. A dor é um fator de correção. Então, se nós escutarmos a dor e virarmos o nosso movimento, porque nós estamos sempre em movimento, o movimento é permanente em nós, desde o movimento eletrônico até o movimento pensamento, até o movimento psíquico, até o movimento espiritual. O movimento é permanente. Então, todo movimento que a gente faz cria uma reação. Se você vai diante das forças construtivas, essa reação é amplificação. Se você está nas forças destrutivas, essa reação é dor. Na construtiva, ela amplifica. Na destrutiva, ela aparece como fator de correção. Entendeu isso? Então, no rio da vida, coloca aqui a caneta, por favor. No rio da vida, né? As forças construtivas e destrutivas. Quando você pega a força construtiva, então você amplifica. E quando você pega a corrente destrutiva, o retorno para a força construtiva chama-se dor. Por que é dor? Ela é contrária aos nossos desejos e vontades. Como ela é contrária, causa dor. Slide. Quisemos aqui apenas lembrar como o amor representa o princípio de coesão e fusão, ao qual estava confiada a manutenção da organicidade do sistema. Ou seja, o amor
É aquilo que nos uniu desde a nossa origem. Por isso que ele nunca acaba. Por isso que ele é indestrutível. E ele nos interliga. Nós não podemos estar com ele desperto em nós, mas ele nos liga a todas as pessoas e a todos os seres. Princípio cuja fusão foi organizar os egocentrismos individuais numa ordem hierárquica. Dessa maneira, contrabalançando o amor que une e o egocentrismo que divide. O que é o egocentrismo? Aquilo que forma a personalidade. O egocentrismo é a força que dá origem ao ser. A individualidade. É o eu sou lá da Bíblia. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O eu sou é a individualidade. Nós como seres individuais. Para que exista a gente como ser individual, tem de haver um egocentrismo. Egocentrismo não quer dizer egoísmo. Então as duas forças básicas do universo, no sistema, canetinha por favor. As duas forças básicas do sistema qual era? O amor e o egocentrismo. O amor faz a união com todos. E o egocentrismo cria a individualidade. O egocentrismo aliado ao amor dá o altruísmo. O egocentrismo que nega o amor dá o egoísmo. Entendeu onde surgiu as duas forças de construção e destruição? Nas duas forças primárias do ser, do espírito. A força de amor que une todos e onde você foi criado. E a força da individualidade, onde você pode dizer eu. E você é um ser que não tem outro igual, ou seja, não tem clone. É o ser unigênito, nenhum outro da sua espécie. Então, consequentemente, o amor nos unia e o egocentrismo cria a individualidade. Se eu der ouvido à força egocêntrica, eu contraio a minha consciência e crio universos de energia e matéria. Por isso que Jesus disse que o retorno a esse estado era amar a Deus sobre todas as coisas, que na hora que você ama a Deus, se une a todos. E amar o próximo como a si mesmo. A força egocêntrica que, no nosso caso, evoluiu para o egoísmo. Então, as duas forças construtivas e destrutivas tiveram aí a origem. A origem no amor, que une todos, a criação divina. E no egocentrismo, que cria a individualidade. Entenderam? Pessoal da TV Ibis aí, tá entendido? Próximo. A primeira criação dos espíritos puros produziu não uma simples multiplicidade, mas um verdadeiro organismo, um sistema. Por que ele fala espírito puro aqui? Porque é o espírito sem nenhum laivo de matéria ou energia. O espírito no seu estado real. Ok? Puro aqui não significa pureza imaculada. Significa puro em relação a Deus. Ok? O que é isso? Puro em relação a Deus significa que você não tem nenhuma maldade desenvolvida. Tá claro? Não, isso você já nasceu assim. Você contraiu, você foi fechando a sua consciência. Por isso que dentro de você já está todas essas potencialidades. Você está retornando pela linha da evolução. Mas tem que perguntar no microfone. Pessoal, desculpa aí. Tá? Então vamos lá. A estrutura orgânica não foi apenas uma necessidade para contrabalançar o processo divisionista, de onde derivava a criação e que podia ameaçar a coesão da unidade do todo. O sistema assumiu a estrutura orgânica, sobretudo porque a criação de tantos seres diferentes se baseava no princípio do amor. Olha, se cada ser é unigênito,
o sistema só pode ser orgânico, só pode funcionar como um sistema, onde cada filho desempenha uma função e a função de todos os filhos integram no organismo, igual ao nosso organismo. Nós podemos falar que o nosso organismo ele tem um sentido sistêmico, que cada órgão desempenha a sua função. E a ordenação de todas essas funções cria o equilíbrio orgânico. E essas duas forças existiam no sistema, tanto a força do amor, como a força do egocentrismo. Lembra que eu não estou falando egoísmo, eu estou falando egocentrismo. Próximo? Não, volta um pouquinho aqui. Isso aqui é importante. Esta é a força que continua a cimentá-lo, o impulso que devia mantê-los unidos em sistema, única forma da existência possível, um regime de absoluta liberdade. Então agora nós temos o terceiro item. Voltamos lá no nosso. Então nós temos. Não, volta aqui nesse. Isso. Nós temos a força do amor, que é a força de união. Nós temos a força do egocentrismo, que é a força que forma a individualidade. Agora nós temos uma terceira força derivada do amor, que é a liberdade. A liberdade no sentido de amor. E a liberdade no sentido de individualidade vai ser o livre-arbítrio. Então a força da liberdade é a força de expressão do amor. E ela, em relação à individualidade, forma livre-arbítrio. Então você tem uma liberdade absoluta em relação a si mesmo. Então Deus não pode ter criado seres autônomos, e ele tem que ter criado seres autônomos, poderia criar escravos. Então aquilo que eu sempre gosto de falar, Deus nos criou até o limite da liberdade. A partir daí, a gente se faz. E é extremamente livre. Então aí nós temos as três forças. Então o determinismo nada mais é do que a liberdade que nós fomos gastando no tempo. Então não existe determinismo. O determinismo nada mais é do que a força que a nossa própria ação de liberdade foi construindo em torno de nós. Por isso que Jesus foi tão claro, cada um é escravo do seu pecado. Vamos lá. Próximo. Os seres sabiam que esse mesmo eu, que ansiava expandir-se como existência individual autônoma, era um dom de Deus. Esse dom de existir como eu distinto, independente, lhe fora dado gratuitamente por Deus, por um ato de amor. Antes da criação existiam como substância, mas dessa ainda não havia nascido a sua individualidade, que agora os constituía, tornando-as criatura existente como tais. Para gerá-los, Deus os havia tirado de um estado em que eles, como indivíduos, não existiam, constituindo-se com a própria substância. Para poder saber fazer isso, fora necessário subdividir-se em tantos eus menores por ato de amor. Então presta atenção. A substância divina, o fluido cósmico universal que nós conhecemos, certo? Nada mais é do que uma substância de, vamos lá, amor. Caneta. Bota aqui. Limpa aqui para mim. Limpa. É uma substância de amor. Então a substância divina é a substância do amor. Foi dela que nós nascemos. Quando o Baldi está estudando a criação, lembra o seguinte, quando eu estou estudando a criação, eu estou estudando um sentido didático. Porque nós temos que começar a entender que a criação, da maneira que a gente pensa, ela não existiu. Porque quando eu falo em criação, eu falo num princípio. Quando eu falo em princípio, eu falo em tempo. Deus não pode estar no tempo. Deus só pode ser um ser que é supratempo, ou seja, ele é eterno. Entendendo a eternidade como ausência de tempo e não como um tempo longo.
Então, quando eu estudo a divindade e a criação, eu estou trabalhando de forma didática, de algo que está muito além dos conceitos de tempo e de origem. Está entendendo? Eu estou tentando estudar a forma pela qual a gente surge. E surge através do amor, ou seja, o amor é a base da substância do nosso ser. Em outras palavras, o Espírito foi feito todo de amor. Está claro? Então, intrinsecamente, o amor divino já está presente em nós, porque nós somos feitos dessa substância. Vou fazer um boneco. Pego um boneco e faço um boneco de barro. Estudo esse barro. Então, o boneco, antes de existir, ele é só um barro. Mas eu vou formando a individualidade dele. Está claro? Essa individualidade dele, então, faz com que ele tome uma forma que o barro não tinha. Aí eu dou a esse barro o egocentrismo, para ele formar a própria individualidade. E dou o amor, e dou a liberdade. Entendido? Então a substância que forma o espírito é a substância do amor, entendeu? Porque o amor vai estar em tudo que nós fizermos, desde qualquer fase evolutiva nossa. Que todas as forças, que todas as tendências, que todos os impulsos não é nada mais do que o amor em diferente fase. Porque a nossa substância é o amor. Como a segunda condição do amor é a liberdade, e que para que a gente exista tem de ter uma individualidade, e para que haja individualidade tem um egocentrismo, são as três forças do universo. A força do amor, que expressa a liberdade, e individualidade, que expressa livre-arbítrio. Ok? Então o amor é uma força intrínseca, ela não é vibracional. Ela já existe. Ela vai se manifestar em nós como afeto. Ela vai se manifestar em nós como paixão. E não tem essa de dizer que o amor, o contrário do amor é ódio. Não é. Ódio é contrário de paixão. O amor não tem contrário, porque o amor é divino. Então não tem jeito de ter contrário. É porque nós não temos outra palavra. Se o amor é divino, não tem contrário. Não tem essa de dizer amor e ódio caminham junto. Não, amor caminha junto com paixão. Não caminha com... O ódio caminha com a paixão, não caminha com o amor. O amor não tem igual. Porque ele é a substância divina intrinsecamente manifestando em nós. Claro? Perguntas? Microfone, Andrezinho. Eduardo, Goiânia. Está ouvindo, Rodrigo? Ô, Estevão? Ok. O senhor falava anteriormente sobre essas questões, assim, por exemplo, no caso de um santo, né? Dele ter, assim, outros circuitos, outro desenvolvimento, outra conexão, outra ativação energética, né? Pro êxtase, para a sexualidade, para o amor. Tudo. Vamos dizer assim, num grande santo especificamente. A pergunta que eu tenho a fazer, não obstante ser esquisita, mas é pertinente. O que aconteceria se ele... Porque ele tem as funções orgânicas de alguma maneira. O que aconteceria se ele recebesse a injeção de testosterona? Ele podia desenvolver os mesmos impulsos. A diferença é que ele não vai ceder a esses impulsos. É aquilo que você vê em Francisco de Assis quando ele pula na roseira. Na vida de Francisco de Assis, ele tem um determinado momento que ele vai lá e pula na roseira. Mas vamos dizer assim, a gente usou a questão injeção, mas vamos dizer assim,
Figurado. A carga erótica. Figurado, A porque carga erótica. o que nós A temos- carga erótica no santo existe da mesma forma. Não, eu usei assim literal, agora figurado, no sentido do contexto da sociedade que Isso. nós vivemos, Ah, que é um bombardeio nesse sentido. né? Sim, mas E ele presta atenção. conseguiria fazer uma sublimação disso, Sim, transmutar? mas presta atenção. Existe uma carga erótica em todos nós. A carga erótica do santo, ele direciona essa carga erótica para o suprassexual. Mas não quer dizer que ele não tenha o sexual. E que em determinado período da vida dele, ele está preso nisso. Olha a vida de Santo Agostinho. Olha a vida de Francisco de Assis. Mas Certo? eu digo- Ela tem uma fase sexuada, como nós. Mas no momento que ele encontra outro tipo de alimento, forma outro tipo de circuito, ele dá preferência aqui. Não é que ele acabou isso aqui, ó. Mas eu digo assim, ele direcionou e ativou tudo para uma esfera mística Isso, mas transcendental. não significa que Ele não está mais. ficou. não Ainda- tá- ele ainda não tem, tá ele tem preso, a fase orgânica ainda. Mas ele consegue sempre Isso, direcionar. por isso que vai ter a luta. Né? Por isso que vai ter sempre a luta. Mas um cristificado, ele não tem mais essa. Aí você já tá. Vamos sei, falar não, onde tô- você quer falar. Tá bom. Você está falando de Eu tô- santo, não vamos falar de um Cristo. santo, tá? Um grande santo. Tanto é verdade que Jesus diz no Pai Nosso: livrai-nos da tentação. Tentação é tudo aquilo que está aquém do nosso desenvolvimento. Tá claro? Ou seja, o santo sofre dos mesmos impulsos que nós sofremos. E ele é muito mais hipersensível do que a gente. A diferença é que esses impulsos ele consegue coordenar no sentido superior. E a gente ainda não. Ok? O santo não é assexuado, pelo contrário. Wellen, Goiânia. Maurício, dentro dessa explicação que você deu, como que a gente poderia entender, por exemplo, o caso do Pietro Baldi, a questão da encarnação dele como Luís XV, a questão da queda? Porque nós temos de entender o seguinte, que a evolução é feita dessa maneira aqui, ó. Aqui está a linha reta que o Rustem fala. Certo? Você vai fazendo, você pode fazer esse processo aqui e retornar. Esse retorno aqui chama-se de dor. Tá claro? Mas em determinado momento da evolução você pode fazer isso. É aquilo que Emmanuel fala sobre Napoleão Bonaparte. Tá claro? Você pode ter uma queda, você volta aqui como dor e segue novamente o caminho. Entendido? Isso é passado em todos nós. Então, assim, no caso, por exemplo, a queda dele, essa queda foi construída na encarnação dele como Frei Leão. Não. Começou, eu digo assim, A começou a ser última construída. encarnação antes de Valde foi Luís XV. Não, digo, a anterior foi Frei Leão. Não, Frei Leão. Pois é, eu digo assim, essa queda como Frei Leão, perdão, Não teve essa como. queda como Luís XV, Aham. ela começou, posso dizer que ela começou a ser construída quando ele estava encarnado como Frei Leão. Não. Eu digo Pode assim, ser. porque é o conteúdo ele dele todo. reprimiu o impulso Isso. ali naquele Isso. momento. Quer dizer, foi diferente dele em relação a Francisco de Assis. Enquanto Isso. Francisco de Assis sublimou, parte dele ele reprimiu. Daí por quê? Que mais cedo ou mais tarde isso explode. E quando ele vem aqui como balde, ele não reprime mais. Ele santifica. Entendido? Pessoal, vamos tomar uma água, um cafezinho. E a gente volta. Pessoal do TV Ibis, uma água e um café. Pessoal de Goiânia. Tá vendo? Pronto, é isso aí. Então presta atenção. Quando eu falo em substância, eu não estou falando em substância no sentido de material. Eu estou falando de substância espiritual. Por isso que eu estou falando em amor. Tá claro, gente? Porque tudo a gente reduz a matéria, tudo a gente reduz a energia. Nada disso. Fluido universal é matéria e energia na fase mais densa. Na fase mais sutil, ele é amor. Tá? E, consequentemente, o amor é onipresente. Se ele é onipresente, ele é uma força intrínseca que está em nós. Então, não confunda substância que está sendo falado aqui, que o Baldi está falando, como algo, como coisa. A gente até tem mania de também pensar em energia como se fosse alguma coisa. Energia não é uma coisa. Tá claro? Não é uma substância, como a gente está acostumado quando a gente fala em matéria. E a própria matéria, por que energia não é alguma coisa? Porque energia é movimento. Então, da mesma forma que nós pegamos, vamos aqui, ó. Vamos aqui na caneta.
Da mesma forma que eu pego aqui, ó, energia potencial, e ela se transforma em energia cinética, e devido ao movimento da energia, a energia cinética como movimento vai criar atrito, calor, etc., e outros tipos de energia, da mesma forma eu pego energia psíquica e transformo em energia de movimento psíquico, que é o que acontece conosco. Nós estamos o tempo todo transformando energia psíquica em energia de movimento. Movimenta o nosso corpo, movimenta os nossos átomos, movimenta o nosso pensamento, movimenta as nossas escolhas. Nós não estamos parados em nenhum momento. E esse movimento cria uma trajetória. Essa trajetória traz um resultado, ou de amor, que amplifica, ou de dor, que corrige. Está claro? Esse é o nosso movimento. Esse movimento, nós estamos fazendo um movimento de ascensão, que é o processo evolutivo, de volta às próprias origens. É o filho pródigo. Filho pródigo que veio e agora que volta. Está claro? Então, quando nós estamos falando aqui evolução do amor, não é do amor de origem, mas o amor de retorno. Ok? Porque ele ficou latente. Nós estamos despertando, aquilo que eu falo sempre aqui, desperta tu que dormes. Ou seja, nós estamos despertando. Por isso que o amor vai retornando. E ele vai saindo desde a fase orgânica até o supra-amor ou super-amor. Ok? Slide. A realidade fenomênica nos mostra universalmente que a criação é resultado de uma contínua e íntima atividade. Outra coisa, nada na vida, hoje em dia já tem até teorias científicas com esse processo, eu já expliquei ela aqui, já dei várias aulas sobre aqui. Nada está fixo, tudo está sendo feito a cada momento. Se tudo está em movimento, tudo está sendo criado e recriado a cada momento. É por isso que Jesus falou, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Então Deus não criou uma obra que ficou pronta, sendo habitada por nós. E Ele fica aguardando a volta. Deus é algo intrínseco, onisciente, onipresente, que auxilia todos os movimentos. E cria e recria a cada momento. Lembra que nós estudamos isso aqui como o fenômeno do vagalume? Lembra? Então essa criação se dá sempre além do tempo. Por isso que para nós não aparece diferença. Aquilo que eu já expliquei aqui. Em torno de algum estímulo, em torno de 0,004 microsegundo, para nós é instantâneo. Ok? Então é isso que ele fala aqui. Ó. Atividade de um princípio imanente, cuja faculdade criadora deriva do fato de dispor de um modo permanentemente novo e diverso, de formas transitórias e caducas, numa substância que é indestrutível. Então, à medida que o impulso da energia psíquica nossa é Deus. Lembra que ele falou que se Deus é amor e nos criou por amor, Ele quer a nossa felicidade. Então, todo o nosso movimento se dá através do impulso divino. Só que Deus só pode querer a nossa felicidade no momento que também você queira. Porque o que mais respeitado no universo é o livre-arbítrio. Então Deus é como uma mãe japonesa que fica sentada esperando o filho brincar no parquinho. Aí quando o filho cansa, fala, mãe, vamos embora? Aí ela vai. Assim somos nós. O retorno, a volta, a reconstrução de nós mesmos, só o nosso livre-arbítrio. Próximo. Mas se num primeiro momento o tudo uno Deus se havia como que dividido em tantos elementos, num segundo tempo, para não se dispersar, retornou-os em unidade, reconstituídos em forma orgânica, na ordem de um sistema do qual aqueles elementos constituíam que em nosso organismo são as células. Então ele faz a comparação aqui. Ó. Então o que é o sistema que o Baldi fala? Um organismo onde cada célula é única, unigênito, onde todos os seres estão unidos pelo amor, certo? Onde todos os seres são livres
e formam um organismo único, a unidade, o todo uno, Deus. Certo? Então esse aí é o sistema. Cada célula dessa aqui não é igual a outra célula. Ela é única, porque é unigênito. E cada célula dessa ocupa uma função que se integra no todo. O único ser que transcende o todo é o próprio Deus. Porque Deus é imanente e transcendente a toda a sua obra. Por isso que ele é infinito. Entendido? Entendeu o que é a felicidade? A vivência de cada universo infinito advindo de Deus. Entendeu? Em determinado momento, quando nós criamos um universo egocêntrico, egoísta, houve a queda. Você é livre para criar qualquer universo. Feito isso, era necessário que ele se mantivesse aderente à ordem estabelecida em perfeita obediência à lei. Da criação nasceram a máquina perfeita, mas tudo precisava ficar em seu lugar. Em que sentido? Cada um fazendo um movimento de amor. Os que fizeram um movimento de egocentrismo egoísta, houve a queda, contração da consciência. Certo? Próximo. Agora essa frase aqui é muito bacana, olha. Deus opera sem rumor. Sua ação é tranquila, igual, segura e tenaz. Em paz, tudo vence, com uma lenta inundação. Diferentemente da afanosa evolução do mundo. Deus é e silencia, e no entanto está sempre presente com a sua ação íntima, constante, benéfica. Só com essa sua silenciosa presença, Deus alimenta e renova o universo, não da periferia ou superfície, mas do centro, não da forma, mas a esta chegando pela substância, onde ele é fonte da vida. Por isso que os orientais falam tanto que Deus é silêncio, Deus é... É claro, porque não tem outra forma da gente tentar defini-la. Ok? Na verdade, essa manifestação divina ela é intrínseca. Ela está no ser. E ela é que origina a energia psíquica que vai originar a energia de movimento da nossa alma. A energia de movimento faz a trajetória. Por isso que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você faz isso, a sua trajetória passa a receber cada vez mais influxo consciente da presença de Deus. Próximo. Agora eu queria que vocês prestassem bem atenção, que a nossa aula vai terminar aqui, que é exatamente... Lembra como nós estudamos? O Espírito é... Unidade... Pessoal da TV... Unidade, totalidade, individualidade, Deus. Isso é o Espírito. Muito bem. A substância que gera o Espírito é o amor. Então, consequentemente, o amor se divide em vida, se divide em verdade, se divide em amor, propriamente dito, em como essência, e divide em lei, em ordem. Por isso que nós falamos, se nós queremos saber de Deus, Deus como essência, ele é amor. Certo? Como lei, ele é a justiça. Né? Como substância, ele é a vida. Entendido? Porque o amor é a manifestação da vida. Por isso que o Baldo fala amor, vida, verdade, Deus. Lei. Muito bem. Então, o amor a Deus é o amor de identidade. Onde Jesus fala isso? Eu e meu pai somos um. E depois o que ele fala para a gente? No Sermão das Montanhas, capítulo 5 de Mateus. Fala, né? Mas eu não sei o que ele fala. Sei que ele fala muita coisa. Ele fala assim, sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, o amor que manifesta de Deus em nós é o amor de identidade. Por isso que quando você atinge o amor de identidade, você e o Pai é um. Esse é o amor de identidade.
O amor de unidade é o amor de imagem. Por que o amor de imagem? Lembra que nós falamos aqui? Que na verdade o universo é um holograma? O todo está na parte, a parte está no todo. Heráclito já dizia isso na antiga Grécia. Está claro? Ou seja, a imagem de todos os seres está dentro de nós. Lembra? O outro, nós vamos descobrindo em nós mesmos. Que nós somos imagem um do outro. Esse é o amor de imagem. Depois, na totalidade, nós temos o amor de semelhança. Porque nós só somos iguais a Deus. Mas somos unigênitos. Não existe clone de nós em lugar nenhum. Então, no máximo que nós somos complementar e semelhante. Mas nós somos únicos. E temos o amor a nós mesmo. Entendeu o que é a queda? É a expansão desse amor aqui, ó, substituindo esses aqui. Entendeu o que é evolução? A diminuição desse amor aqui e a manifestação desses amores aqui. Esse amor aqui tem de estar em função desse e em função desse. Na hora que ele fica apenas em função de si mesmo, surge a queda. Por isso Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Todas as leis e profetas se resumem nisso. Que é a maneira de sair do amor a si mesmo, que nós iniciamos numa fase do espírito, descemos numa fase de energia e chegamos numa fase de matéria. E da matéria nós retornamos à fase de espírito. Pergunta 540 do livro do Espírito. Assim, o arcanjo, que começou por ser átomo. Ok? Daí nós manifestamos e vamos reconquistando esses amores. O caminho, o amor a si mesmo se faz através da caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação, porque é o que desenvolve, sai de si mesmo para o de semelhança. Tá? E o amor a Deus se faz através da fé. Não estou falando através da crença. Lembra sempre que eu registro isso. Não existe, fé é uma coisa, crença é outra. Então, através da fé, que vai descobrir o amor de identidade. Certo? Na hora que você descobre o amor de identidade e o amor de semelhança, você descobre o amor de imagem, que é a unidade. Entendido? Por isso que as duas forças do universo é amor e egocentrismo. Que vai formar no nosso mundo egoísmo e as várias formas de amor. E a força que une os dois é a liberdade. Então você só pode ser construção de si mesmo. Claro? Próximo. Perturbar o sistema. Não podia ser eliminada a priori no sistema uma possibilidade de revolta, justamente porque a vida do organismo não podia basear-se senão sobre uma livre aceitação. A revolta não podia ser impedida pela violação da liberdade dos espíritos, reduzindo-as à escravidão, mas somente pela força do princípio do amor, que devia funcionar neles em direção a Deus, com a mesma plenitude que aquele princípio havia funcionado de Deus para eles. Ao princípio de amor era confiada de modo livre a tarefa de frear e disciplinar o impulso oposto, separatista do egocentrismo individual, cujo predomínio foi a origem da revolta. Por ter sido uma rebelião contra o princípio fundamental da criação, grande foi essa culpa, que conduziu a tão duras consequências. Então, o que é a maçã do Adão e Eva? O egocentrismo. A serpente é a dualidade. Adão é a totalidade. A Eva é a individualidade. A serpente é a dualidade. E o que é a maçã? A escolha, o livre-arbítrio.
na hora que Adão e Eva comem a maçã, os seres semelhantes e os seres da individualidade caem. Caem no campo. Aí eles têm 2 filhos. Olha a multiplicação do processo da queda. Aí tem Abel e Caim. Aí Caim vai lá e mata Abel. A segunda queda. Tanto é verdade que fala que Caim foi para reinos distantes. E na hora que ele vai para reino distante, constrói lá depois a torre de Babel. Cada um fala a sua língua. Ou seja, cada ser que caiu, como era unigênito, começa a falar apenas de si mesmo. E por isso que fala, no princípio era o qual? Ou seja, no princípio do tempo. Entendido? E por isso que fala, Deus pairava sobre a água. Porque a água aí é energia. O Deus paira sobre a água, porque está além do tempo. Ok? E por isso que está essas 2 setinhas aqui, ó. O amor e o egocentrismo. Se o egocentrismo não vir para o amor, ele vira egoísmo. Gera queda. Egoísmo. E nós estamos vivendo o mesmo drama. Continuar no nosso egoísmo e manter o amor nessa fase de egocentrismo egoísta, ou nos tornar altruísta. Consequentemente, mudar a fase do amor que nós vivemos. Então, o primeiro caminho do altruísmo é a generosidade. Depois da generosidade, o primeiro caminho é a benemerência. O segundo caminho é a generosidade. E o terceiro é a caridade. Lembrando que caridade é só quando você dá da sua própria necessidade. Está decorado. Então nós fazemos muita pouca caridade. Fazemos benemerência, algumas vezes somos generosos, e caridade raramente. Certinho? Próximo. Então agora, próxima aula nós vamos ver o antissistema e o amor. O que eu quero que guarda é o seguinte: o amor é indestrutível, infinito e onipresente. E é a substância do qual nós fomos criados. Existem 3 forças no universo. A força do amor, que tanto no sistema como no antissistema, domina. Tanto é verdade que Jesus deixa claro no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Troca a palavra terra por antissistema e céu por sistema. Seja feita a sua vontade, assim como no sistema, como no antissistema. Então a vontade, que é o amor, a vontade de Deus só pode expressar amor. Está claro? Ela é a força que regula tanto o sistema como o antissistema. Ela em nós é intrínseco, porque é a substância do qual nós somos feitos. Mas ela está fechada no egocentrismo egoísta. A evolução é o processo pela qual nós vamos abrindo, transformando amor a si mesmo em amor de semelhança, em amor de identidade, em amor de imagem. Esse processo vai se dando. Inicialmente nós vamos criando fontes de paixão. A primeira paixão é a força sexual se manifestando no campo orgânico. Por isso que quando a força sexual manifesta no campo orgânico, a gente cria, a gente dá vida. Porque ela é a força do amor, mesmo nos animais. Porque ela é a força que dentro dela traz a criatividade. Por isso que está lá na Bíblia: crescei-vos e multiplicai-vos. Você crescei e multiplicai o seu próprio psiquismo. Aí você gera dentro da fase orgânica. O amor na fase orgânica cria a maternidade. A maternidade, com o passar do tempo, cria a família. Certo? A família estende o amor agora em novos laços. Olha que interessante. Novos laços. Não existiu amor filial. Não existiu amor paternal. Não existiu amor materno. Só existiu amor orgânico. Aí ele vai se transformando. Quando ele vai se transformando, começa a ver o amor do meu irmão
que não é nem do meu pai nem da minha mãe. É irmão e humanidade. O amor do meu grupo. O amor, o meu amigo. Então, na verdade, a gente até falou uma frase assim, ó, tem amigo que é mais que irmão. Olha só que interessante. Esse processo vai criando, até que nós começamos a entrar na fase do amor pelo outro, somente pelo outro. Aquilo que São Francisco fala, quem disse que eu quero ser amado? Eu quero amar. Você não entende, é uma linguagem que nós não entendemos. Aí começa esse amor vai crescendo, chega até o amor crístico, quando ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha que bacana. Quando ele chega aqui, ele fala, amar, como está lá no Velho Testamento, amar o próximo como a si mesmo. Na hora que ele vai embora, ele fala, agora vocês amem um ao outro como eu vos amei. Bacana, hein? E agora já passou a ter um padrão de amor totalmente diferente. Não é mais só amar o outro como a mim mesmo, mas amar como Jesus amou. Tem até uma musiquinha que canta isso, né? Amar, como é que é? Como é que é essa música? Isso. Amar como Jesus nos amou. É exatamente esse processo. Porque na hora que você faz isso, você vai amar indistintamente. Entendido? Tá claro? Então o amor nosso particular das relações afetivas tem origem nesse amor. E nós ainda ele é egóico. Por isso que a gente só quer o tchãozinho, né? Mariazinha. E só quer que a Mariazinha e o tchãozinho só goste de nós. Tá claro? De preferência. Ok? Porque nós estamos ainda no amor. Paixão, no amor, posse. Mas dia virá e não será mais assim. Fingidinha. Vozinha é fingido. Pode deixar. Deus pode mandar tchãozinho que eu tiro de letra. Tá ok, gente? Alguma pergunta? Alguma? Brasília, alguma pergunta? Estevinho? Sem perguntas. Sem perguntas? Então, oremos ao Senhor. Façamos a nossa prece. Vamos lá? Rodrigo, faz a prece pra gente. Fechando então nossos olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento de tão importante esclarecimento, tão necessário para as nossas almas contraídas, um processo de egoísmo dolorido, mas que agora, através da inteligência, sob o impulso do amor que nos constitui, começa, Senhor, a se voltar para Ti, a ter olhos para um futuro realmente divino que nos está reservado, que nos é reservado desde o momento da nossa criação. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Graças nós vos damos hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, Brasília. Boa noite, TV Ibis. Boa noite, Goiânia. Até a semana que vem. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org